Ouviram, glória a Deus. É uma história que você conhece e já deve até ouvido, quem já me conhece há mais tempo, eu pregar sobre isso. Mas o Senhor nessa noite quer trabalhar no meu e no seu coração, porque nós precisamos ser salvos todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser salvos. O dia que a gente achar que a gente se salva por nós mesmos, nós nos tornamos religiosos como os fariseus, como aqueles que conheciam a palavra, mas que só praticavam por fora. Por dentro era que nem aquela história: por dentro pão bolorento, por fora bela viola, mas por dentro é pão bolorento. Essa é assim mesmo que fala? Eu falei errado. Mais ou menos assim. Então, mais ou menos assim foi. Então, eu gostaria de falar com você sobre essa mensagem de Zaqueu, porque muitas vezes na nossa vida, meu irmão, minha irmã, a gente se acha pequeno, a gente se acha impotente, a gente está seguindo o nosso rumo da nossa vida, mas a gente está vendo que as coisas desse mundo, que tudo que a gente tem, tudo que a gente alcançou, não são suficientes, que está faltando alguma coisa. E às vezes a gente acha que Deus não está olhando para nós, a gente acha que Deus não conhece os nossos pensamentos, que Deus não está nem aí para as nossas angústias, que Deus não está olhando para nós, e que Ele está muito longe. É um Deus, como Jesus falou, é um Pai que está no céu, Ele é muito longe. Mas eu quero trazer essa palavra para você, meu irmão, minha irmã, porque nós estamos aqui nessa noite por causa da misericórdia e da graça de Deus, e por causa do Espírito Santo que assim nos enviou aqui nesse lugar, nessa noite, para trazer essa mensagem para você, que Jesus estava indo para o lugar aonde Ele iria cumprir o seu chamado. Jesus estava caminhando para o Gólgota, Jesus estava caminhando para o Monte da Caveira, Jesus estava caminhando para a sua morte. Ele sabia que um dos seus discípulos iria traí-lo, pois Ele mesmo já havia dito que um dos seus 12 era o próprio diabo. Ele estava caminhando para Jerusalém e tinha que passar por Jericó, e ele sabia, e assim ele estava dizendo para os seus discípulos, que ali em Jerusalém ele iria ser preso. Os líderes religiosos iriam prender Jesus, iriam condenar Jesus, porque tinham inveja de Jesus, iriam entregar para os romanos, e Jesus iria ali ser crucificado. Mas Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida porque eu quero. Amém? Porque sempre quiseram matar Jesus, e Jesus orou por toda a sua vida para ele não ser morto, mas até então que ele orou no jardim do Getsêmani para que fosse feita a vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E assim ele cumpriu a vontade do Pai para morrer na cruz. Amém? E assim ele cumpriu aquilo que ele tinha que fazer. Mas mesmo assim, ele passou pela cidade de Jericó, e assim como Deus tem um plano perfeito para todas as coisas, e a palavra de Deus, os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão. Preste atenção, os propósitos, desígnios de Deus vão acontecer. Aquilo que está escrito na palavra, aquilo que foi escrito pelos profetas, aquilo que está escrito em Apocalipse, aquilo que está escrito em toda a Bíblia, porque Apocalipse, o tema apocalíptico não está só em Apocalipse, vai ser cumprido, porque Deus vai cumprir os seus desejos, os seus desígnios, os seus propósitos, e um dia Ele vai fazer novos céus e nova terra, e Ele vai acabar com o mal que você vê todo dia na TV. Amém? Mas mesmo assim, mesmo diante, meu irmão, minha irmã, do propósito maior que Jesus tinha para morrer numa cruz, Ele passou em Jericó, porque Ele tinha que fazer algo que só Ele poderia fazer. Ele tinha que encontrar uma vida, ele tinha que encontrar um homem, e esse homem não era um homem bem visto pela sociedade, era um homem que nem nós falamos nos dias de hoje, era um político, era um ladrão, porque todo político é ladrão, com algumas exceções, a maioria é ou não é?
E cada dia mais a gente vê isso, infelizmente. E Jesus estava passando ali e encontrou então um homem que era publicano, um homem que era chefe dos ladrões de Jericó, era chefe do mensalão de Jericó. Mas Deus tem um propósito para todas as pessoas, porque em Deus não há acepção de pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, assim como disse o anjo para o padrasto de Jesus, José, o nome dele será Jesus. Por quê? Porque significa aquele que salva o povo dos seus pecados. Amém? O nome de Jesus significa salvação, e a salvação estava caminhando para Jericó, assim como a salvação está aqui nessa noite. Amém. Jesus Cristo está aqui nessa noite, e Ele quer te salvar, Ele quer nos salvar, porque a essência dele é salvação. Amém? Então ele chega na cidade de Jericó. Jesus não trabalhava no cartório de Jericó. Naquele tempo não havia Facebook. Jesus não entrou no Facebook dos habitantes de Jericó, e não entrou lá e viu que o chefe do mensalão de Jericó era Zaqueu. Não tinha foto de Zaqueu ali. Mas por mais que Zaqueu fosse um homem mal visto pelaquela sociedade, Deus ama todo e qualquer pecador. Deus detesta o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele precisava fazer uma obra na vida de Zaqueu. Zaqueu significa justo, mas de justo ele não tinha nada. Porque um cobrador de impostos naquela época, meu irmão, minha irmã, o que ele fazia? Ele olhava para a sua cara e falava assim: você tem dinheiro, você vai me pagar tanto. E se você não pagasse, você ia se ver com os guardas de Roma. E aí você estava frito. Às vezes ele até matavam as pessoas, eles extorquiam até o último centavo das pessoas e não estavam nem aí, porque eles tiravam o salário deles do imposto que eles cobravam. Esse era Zaqueu, e ele era chefe dessas pessoas. Mas Jesus entrou naquela cidade, e Zaqueu talvez tivesse um complexo, porque toda pessoa geralmente, que é principalmente homem, que é muito baixo, que é anão, geralmente tem complexo, e aí ele precisa de outras coisas, ou de riqueza, ou de poder, ou de fama. Eu vi outro dia o Nelson Ned, numa entrevista, você pode ver no YouTube, com o Jô Soares, e mostra que ele se converteu da cocaína, se converteu de todas as coisas que ele tinha. Ele falou: tinha tudo isso, Jô, mas por dentro eu estava morto e estava morrendo, eu era o meu próprio Deus. E às vezes, muitas vezes, a gente pode ter um complexo de inferioridade, a gente pode achar que Deus não está olhando para nós, que a sociedade não está olhando para nós, a gente pode ter até conseguido coisas, mas Jesus estava olhando para Zaqueu. Era necessário que Jesus passasse por Jericó, assim diz o texto, e Jesus estava passando ali em Jericó por causa de Zaqueu. Por mais que ele fosse um homem pecador, por mais que ele era um homem rejeitado pelos judeus, o judeu dizia que o publicano não era judeu, ele não poderia ir no templo, ele não poderia ir na sinagoga, ele era rejeitado pelo seu povo. Só não apanhava porque se batesse nele ia se ver com os guardas romanos, ok? Mas eu fico imaginando que ele devia ter que andar para todo lado com guardas. Mas meu irmão, minha irmã, Zaqueu sabia que tinha algo faltando na vida dele, e ele fez de tudo para ver Jesus. Ele subiu uma árvore, numa figueira brava, para chamar a atenção de Jesus. Em outras traduções está sicômoro, é uma árvore de 5 metros de altura, muito grande. E imagina só, um anão que é baixinho, talvez enfrentar o seu maior medo, e ele enfrentou talvez o seu maior medo para ver Jesus. E você está aqui, você venceu tudo, a gente marcou em cima da hora, e você está aqui, porque você veio ver Jesus. Você não veio ver o Tiago, você não veio ver a igreja metodista, você não veio ver o pastor, não veio ver o ministério de louvor, você veio aqui por causa de Jesus, sim ou não? Sim. E Jesus está aqui, Ele é salvação. Amém.
Então Jesus ele não poderia passar naquela árvore sem ver Zaqueu, porque Deus já tinha visto Zaqueu antes dele nascer. Assim, meu irmão, minha irmã, como diz na Bíblia, que Deus já havia nos visto quando a gente estava em substância informe dentro da barriga da nossa mãe. Deus já sabia os nossos dias, Deus já tinha planos e propósitos para você. E ele diz assim: os meus planos, os meus pensamentos sobre você são muito mais altos, assim como os céus são mais altos do que a terra. São os planos de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Diga amém, amém. Diga glória a Deus, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas esses planos não se cumprem automaticamente, e por isso Jesus teve que intervir na vida de Zaqueu, porque Zaqueu havia se corrompido com o sistema humano, e era uma pessoa corrupta, e estava fazendo coisas erradas, que não levavam à salvação. Por mais que ele fosse rico, por mais que ele fosse poderoso, por mais que ele tivesse a segurança de Roma, ele iria morrer, e ele iria para o inferno. Por quê? Porque ele estava fazendo algo errado. Não é errado ser publicano, não é errado ser político, mas é errado fazer o que ele fazia. E por isso ele estava no desespero, e por isso que ele estava no anseio. Mas Jesus passou por aquela árvore e falou o nome de Zaqueu, porque ele conhece o nosso nome, ele conhece o teu nome, ele conhece aquilo que está no seu coração, ele conhece o seu anseio, ele conhece as suas falhas, ele conhece as minhas falhas, ele sabe por onde nós temos colocado o pé. Meu irmão, minha irmã, nós podemos enganar todos, mas a Deus nós não enganamos. Davi vai dizer assim: aonde eu posso estar, que eu posso me ausentar do teu espírito? Se eu for para o lugar mais escuro, ou para o lugar mais claro, o Senhor vai estar ali e vai me ver. Não tem como nós fugirmos de Deus. E Zaqueu estava desesperado por Jesus, amém? E a primeira coisa que você tem que ter nessa noite é um desespero por Jesus. É um desespero por Jesus, para falar: Jesus, me ajuda, me salva, me socorre, porque eu por mim mesmo eu sou corrupto, estou corrompido pelo sistema humano, e nós, pela nossa cultura brasileira, pelas coisas que são normais que a gente aprendeu, aonde a gente está inserido, temos várias corrupções, várias coisas más, que nós não deveríamos fazer, que nós sabemos que está errado, e que nós temos que parar de fazer, porque assim disse John Wesley, o fundador do metodismo: não há santidade pessoal que não seja santidade comunitária. Não adianta eu orar todo dia, não adianta eu ir na igreja, se no meu dia a dia, no meu relacionamento com as pessoas, eu continuar vivendo da maneira errada, eu continuar falando mal das pessoas, eu continuar fazendo aquilo que é errado diante da sociedade, diante da lei civil, diante das coisas que são certas. A santidade pessoal gera santidade comunitária, amém? Amém. E aquele homem estava perdido na sua santidade pessoal e na sua santidade comunitária, mas Jesus não veio para apontar o dedo, porque a Bíblia diz: se nós pecarmos, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo o justo. Aquele que nos acusa de dia e de noite, e que aponta o dedo para mim e para você, é o diabo. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: por mais que o diabo seja mentiroso, quando ele chega diante de Deus para te acusar, para me acusar, ele vai acusar em algo verdadeiro, porque não dá para mentir para Deus, porque Deus sabe quando a gente mente. Então nós não podemos dar bases legais para o diabo nos acusar diante de Deus, amém? Mas nós sabemos que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, e que o sangue de Jesus cobre as nossas vidas e que traz remissão dos pecados, amém? Amém. Mas meu irmão, Jesus viu Zaqueu e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na sua casa. Nós estamos aqui hoje porque é a manifestação do amor de Deus por você, meu irmão, minha irmã. Você que mora aqui, você que não mora aqui, você que está ouvindo essa palavra, que está aí no condomínio, está ouvindo essa mensagem agora, é porque Jesus te ama, é porque Deus te ama, e Ele já fez tudo que era necessário para você estar com Ele. E por isso que Ele falou: hoje me convém, hoje é necessário entrar na sua casa.
Não basta só eu cantar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas eu tenho que convidar Jesus e o receber com alegria, como fez Zaqueu. As pessoas podem dizer, porque assim falaram de Zaqueu: como que Jesus pode entrar na casa desse pecador? Como que eu posso ter jeito? Como que há solução e salvação para mim? Mas há salvação, porque no nome de Jesus há salvação para todo nome, porque não há outro nome dado entre os homens na qual podemos ser salvos, na terra, nos céus ou debaixo da terra. É só o nome de Jesus que salva. É o único que morreu e ressuscitou. Amém? É o único nome que pode nos dar vida e vida eterna. Então Jesus vai até a casa de Zaqueu. E a Bíblia não diz. Se você olhar comigo aí na sua Bíblia, olha só, depois do versículo 8, depois do versículo 7, diz assim o 7: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um, e aí então já mostra Zaqueu se levantando e dizendo ao Senhor, já dentro da casa. Não mostra nenhuma palavra que Jesus tenha dito para Zaqueu. Fala, Jesus, mostra que Jesus falando para Zaqueu: Zaqueu, você roubou aquela velhinha, tirou os últimos centavos dela e ela morreu de fome. Está escrito aí? Está escrito: Zaqueu, ontem você tirou o dinheiro de um pai de família e os seus filhos ficaram sem comer e morreram de fome. Está escrito aí? Anteontem, Zaqueu, você pegou uma pessoa, bateu nessa pessoa até tirar o último centavo e a pessoa morreu depois que você bateu. Depois que você mandou bater naquela pessoa. Está escrito aí? Não está escrito. Mas Jesus, amém? É a palavra que se tornou carne. É a palavra que está aqui nessa noite, que está incomodando e que está aquecendo e que está sondando o meu e o seu coração nessa noite. Você pode enganar todos, você pode fingir para todos, mas nós não podemos fingir para Jesus. Mas Ele está aqui não para apontar o dedo nem para mim, nem para você, mas Ele está aqui para oferecer o braço de salvação. Amém? Amém? Porque Deus diz assim: não há outro Deus justo e salvador além de mim. Não há salvação fora do meu nome. E por isso Jesus foi até lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, a palavra que se tornou carne, começou a incomodar o coração de Zaqueu. A Bíblia não diz quantos dias, a Bíblia não diz quantas horas, a Bíblia não diz em que lugar está a casa. Jesus ficou na casa de Zaqueu. Mas a Bíblia diz, depois que Zaqueu toma uma atitude de mudança para com Deus e para com a sociedade, que a salvação chegou. Porque a fé sem obras está morta. A fé sem arrependimento não é fé, é religião. E por isso nessa noite, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está trabalhando no meu e no seu coração, aquilo que nós precisamos mudar, porque o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E se nós não tomarmos uma atitude de se levantar e de confessar para o Senhor os nossos pecados, aquilo que nós pecamos contra Deus, porque quando Ele diz assim: vou dar metade dos meus bens aos pobres, e a Bíblia diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Amém? Ele está se consertando com Deus. Mas quando Ele diz assim: eu vou devolver 4 vezes mais para quem eu roubei, Ele está também se redimindo com a sociedade, com as pessoas que ele roubou, que ele extorquiu dinheiro. Amém? E se nós não tomarmos uma atitude de mudança para com Deus, e se nós tomarmos uma atitude de mudança para com a sociedade, meu irmão, não diga só porque você é membro da igreja metodista, ou de que igreja for, você vai ser salvo, ou eu vou ser salvo, só porque eu sou pastor. Nós precisamos tomar uma atitude de mudança. Zaqueu se levantou e disse: Senhor. Quando a gente diz que Jesus é Senhor da minha vida, Ele passa a governar a minha vontade. Muitas das vezes a gente vai ter vontade de falar mal dos outros, muitas das vezes nós vamos ter vontade de fazer o que é errado, e nós sabemos que está errado, porque o Espírito Santo e a palavra de Deus nos confrontam. Mas meu irmão, minha irmã,
se nós não decidirmos mudar, nos arrepender e tomar uma atitude de mudança, Jesus não vai poder nos salvar. Por que você está falando isso, pastor? Porque Jesus vai dizer no versículo 9, só depois que Zaqueu se confessa diante de Deus e diante dos homens, ele vai dizer assim: hoje houve salvação nesta casa. A salvação só chegou na casa de Zaqueu, depois que ele tomou uma atitude de mudança. Porque eu posso estar próximo de Jesus, eu posso ver Jesus, eu posso comer com Jesus, eu posso tocar em Jesus, mas se eu não tomar uma atitude de mudança, de arrependimento, a minha fé não vale de nada. Eu só sei que Jesus é o Filho de Deus, e a Bíblia diz que até o diabo e até os demônios sabem e tremem. Mas se eu não tomar uma atitude de mudança, a começar dentro da minha casa, com a minha esposa, com meus filhos, com meu marido, se eu não tomar uma atitude de mudança para com meus vizinhos, para com o lugar onde eu moro, se eu não tomar uma atitude de mudança para com o meu país, para com o lugar onde eu trabalho, meu irmão, minha irmã, não haverá salvação na minha vida. Não haverá salvação na nossa vida. Nós somos sal e luz da terra, mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, serve para alguma coisa? Nós somos luz dessa terra, e se a nossa luz se transformar em trevas, como serão a luz desse mundo? Qual que é a luz desse mundo? Nós somos a luz desse mundo, foi isso que Jesus disse. Por isso nessa noite, Jesus quer me salvar e te salvar, meu irmão. Eu não sei aquilo que precisa ser mudado na sua vida, mas eu sei que algo precisa ser mudado. Sabe por que eu sei, meu irmão? Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ela não volta vazia. E a Bíblia diz assim, ó, se nós dissermos que nós não pecamos, a sua verdade não está em nós. Mas depois disso, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, minha irmã, o nome de Jesus é salvação, você já conhece esse nome, mas nós precisamos continuar vivendo nesse nome e clamando pela sua salvação todos os dias. Porque, meu irmão, naquele dia eu não quero que você chegue lá e Deus fale assim, ó, eu não te conheço, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Você quer chegar diante do Senhor e o Senhor falar isso? Quem quer? Levanta a mão. Ninguém quer. Por isso eu estou aqui, meu irmão, minha irmã, para dizer que nós, como metodistas, você sabe qual que é o lema da nossa igreja? Comunidade missionária, serviço do povo, espalhando a santidade bíblica por toda a terra. Uma santidade que começa pessoal e depois passa para a comunidade, depois passa para a sociedade. Nós temos que ser os melhores filhos, os melhores maridos, as melhores esposas, os melhores vizinhos. Nós temos que ser, meu irmão, minha irmã, os melhores brasileiros, aqueles que as pessoas podem até falar, eu não gosto do Deus dele, eu não gosto daquilo que ele serve, daquilo que ele fala, mas ela é uma pessoa de caráter, ela é uma pessoa que eu posso confiar, e ela é uma pessoa que tem algo diferente, porque nós somos salvos, porque Jesus diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio nos buscar. Todos nós estávamos perdidos. Todos nós. Por mais que eu me achava bom, meu irmão, eu me achava um bom filho. Eu me achava um bom brasileiro. No roubo, no mato. Mas um dia eu estava numa festa open bar. Sentei naquela festa e falei assim para Deus, Deus, a vida é só isso? Eu senti um vazio, eu senti que faltava algo, porque eu não tinha paz para com Deus, porque eu não tinha salvação. E por isso que o apóstolo Paulo disse que o nosso árbitro, não aquele árbitro de futebol que rouba, mas o nosso árbitro tem que ser os nossos corações. Se a paz de Deus abandonou os nossos corações, é porque tem algo errado. Mas nós temos que ter plena certeza da nossa salvação, pela graça de Jesus Cristo. Porque esse mesmo Jesus, depois que saiu dali, ele foi para a cruz e morreu, e ele ressuscitou, está à destra de Deus, e hoje, pelo seu sangue, meu irmão, minha irmã, nós temos perdão dos pecados, nós temos remissão dos nossos pecados, nós podemos ser adotados como filhos, e nós podemos receber a plenitude do Espírito Santo. Nós podemos receber cura, libertação, salvação, por causa do que Jesus Cristo fez, mas nós temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é crer, e para crer, meu irmão, nós precisamos colocar esse crer em prática.
E por isso eu quero orar com você. Eu quero convidar você para ficar de pé, porque o mesmo Jesus está aqui, e Ele quer me salvar e quer te salvar nessa noite. Amém? Deus seja louvado pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Você, meu irmão, minha irmã, você é preciosa. Você é único. Você é único. Não há outro igual a você. Na terra não há outro igual. Amém? E Deus fez tudo por você. E Deus te ama tanto que você está aqui. No meio de 93 famílias, você está aqui. Você está aqui. Não é que é melhor, não é isso. Mas você veio. Você foi atraído pela graça de Deus. Eu fui atraído. E esse Jesus está aqui. Ele quer trabalhar no meu e no seu coração. Ele quer trazer a mesma salvação que Ele trouxe para a casa de Zaqueu. Salvação para você, salvação para o seu marido, salvação para os seus filhos, salvação para a sua esposa. Amém? Então eu quero orar com você. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós estamos aqui, reunidos no Teu nome, Senhor Jesus. A Tua igreja veio até aqui, o Geninópolis Bentes, ó Pai, para adorar o Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome e para receber mais uma vez do Senhor Jesus salvação. Não há salvação fora do Teu nome, Senhor. E nós precisamos continuar sendo salvos. E o Senhor precisa trabalhar nossos corações, para que todo mal, Senhor, que há nas nossas vidas, todo mal, Senhor, que há no nosso coração, toda falta de caráter, toda falta de santidade, tudo aquilo que nós estamos cometendo, ó Deus, e que nós não estamos vendo, que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso coração, que o Senhor possa nos levar ao arrependimento, uma nova vida em Ti, porque o Senhor nos salvou para sermos salvos e para nós vivermos em imagem e semelhança ao Teu Filho Jesus, ó Pai, que o Senhor enviou nessa terra. Por isso envia sobre nós o Espírito de santidade, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas, vem trabalhar nos nossos corações, vem tirar de nós todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, toda religiosidade, toda hipocrisia, tudo aquilo que não é do Senhor, que cai por terra agora, em nome de Jesus. E nós te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, vem trazer salvação sobre as nossas vidas, vem trazer salvação sobre os nossos lares, vem trazer cura para o nosso corpo, vem trazer cura para a nossa família, vem trazer libertação para a nossa vida, libertação para a nossa família, porque nós cremos que é o mesmo Jesus que está aqui no nosso meio, e nós recebemos de Ti, Jesus, a salvação. E é por isso que nós oramos juntos em concordância no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Agora você é convidado para se levantar como Zaqueu e ir lá fora e fazer tudo aquilo que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Amém? Porque nós somos salvos. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Talvez você nunca tenha entregue a sua vida para o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não basta a gente ter uma religião. Eu não preciso, nenhuma religião salva. Quem salva é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quem confessar com a boca e crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Amém? Amém? Tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida para o Senhor Jesus e que quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus? É só levantar o braço. Amém? Eu não posso deixar de pregar e de falar da salvação. Todos são salvos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. E depois nós vamos fazer uma oração para encerrar e com uns avisos rapidinho. Amém? Glória a Deus.